Quando você olha o livro de Atos, o tempo todo a Bíblia diz: se multiplicava o número dos discípulos, se multiplicava o número dos discípulos. Nós temos vivido um momento precioso, onde a casa, essa igreja local finalmente tem milhares e milhares de pessoas participando nos cultos de domingo. Foi uma coisa gostosa juntar essa turma toda e mais um pouco lá naquela única reunião dos 17 anos da Alcance. E sabe o que eu gosto de momentos como esse? É ter uma visão, como serão os muitos cultos que ainda teremos. Preste atenção, coloque isso no seu coração. Se você não consegue crer, pega uma carona na minha fé até que a sua cresça. Nós seremos uma igreja extraordinariamente grande. E o nosso anseio, a nossa paixão de crescer não pode ser porque nós precisamos achar que estamos competindo com outros. Não estamos. Não estamos concorrendo com nenhuma igreja dessa cidade. Nós precisamos entender que nós estamos competindo e concorrendo com o inferno. Esse é o nosso inimigo. Esse é o nosso grande fornecedor. É de lá que nós vamos tirar as almas. E nós precisamos crescer porque esse é o sonho de Deus. A Bíblia diz que Deus deseja que todos se salvem. Aleluia que você foi alcançado, mas quantos milhares de pessoas nessa cidade não foram? Quanta gente precisa ser alcançado e precisa ter um combustível dentro de mim e de você. Nós precisamos crescer. Eu fico empolgado com vendo cada vez mais batismos, com cada vez mais gente nova chegando, com cada vez mais gente sendo salvo, mas algo precisa encher o meu e o seu coração. Deus nos chamou para ser parceiros dele, num projeto extraordinário de multiplicação. Ele deseja alcançar o maior número de pessoas possível. E nós precisamos entender que a multiplicação não significa um engrandecimento pessoal. Significa o cumprimento do propósito dele. Significa que Deus não quer apenas que o céu entre por esse portal na terra. Deus quer que essa porta dos céus seja aberta para que as pessoas da terra entrem no céu. E quando chegarmos diante do Senhor, a minha vontade é poder fazer uma declaração parecida com o que o livro de Hebreus cita Jesus na sua chegada. Eis-me aqui, e os filhos que Deus me deu. Eu tomei uma decisão de eu não vou para lá sozinho. Eu vou carregar uma tropa comigo. Eu quero carregar muita gente comigo. E cada um de nós precisa entender que isso é parte de um chamado. A multiplicação não era Deus dizendo: vou te dar uma descendência numerosa para que você ache que você é o cara. Deus está dizendo: eu quero abençoar as famílias da terra. Eu tenho um projeto para a terra e eu preciso me multiplicar por meio de vocês para alcançar o que eu quero. A barca da multiplicação. A nossa declaração de visão, a afirmação é: somos uma crescente comunidade de discípulos, com viver santo, que se reúne no templo e nas casas para ministrar ao Senhor, aos santos e ao mundo. Somos uma crescente, é a primeira declaração. Algo dentro de mim e dentro de você precisa queimar. Crescimento, multiplicação, crescimento, multiplicação, crescimento, multiplicação. Não diz respeito a gente, mas ao grande sonho e ao projeto divino. E decidimos ser parceiros dele, entender que a casa de Deus tem que carregar a marca da multiplicação. Quem está entendendo, diga amém. Jacó se levanta de Betel e segue sua jornada fugindo de seu irmão Esaú. Ele passa 20 anos servindo Labão, que vem a se tornar seu sogro. Até que finalmente Deus o chama de volta. No processo da volta, Jacó já havia cruzado o val de Jaboque, já havia encontrado seu irmão Esaú, com quem se reconciliou. Finalmente, Gênesis 34, ele se estabelece em Siquém, onde ele vive uma experiência familiar trágica. Sua filha é violentada, seus filhos usam de violência, derramando sangue inocente em nome de uma suposta vingança, o que fizeram à irmã. Jacó está desesperado, agora os cananeus vão se unir, nós somos um grupo pequeno, eles vão acabar conosco. Ele está vendo a possibilidade do seu fim. Ele está vivendo um momento péssimo na família. É nessa hora que nós temos a segunda revelação de El Betel, o Deus de Betel. Gênesis capítulo 35, eu quero ler a partir do verso 1 até o verso 7, diz: Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Observe a frase: vá para Betel e habite ali. Deus está dizendo: nós temos que recomeçar. Até agora você não está fazendo nada direito, e nós vamos começar direito. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Deus diz: nós vamos retomar lá onde nós paramos, em Betel. E você volta lá para fazer um altar. Então Jacó disse à sua família, a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Antes de continuar, pensa comigo. O camarada com quem Deus tem uma aliança, por meio de quem Deus vai cumprir o seu propósito na terra,
Tem gente na sua própria família com ídolos que por alguma razão difícil de aceitar ou engolir, ainda estão sendo tolerados. Mas Jacó decide um posicionamento: nós vamos começar uma limpeza. Vamos dar fim nos ídolos. A idolatria sempre se tornou um problema para a nação de Israel. Interessante é que mesmo posteriormente, em gerações bem adiante, nós vamos ver que o problema parecia se conservar. No final de seus dias, Josué, ele se posiciona diante de uma geração e diz no verso 14 de Josué 24: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado de Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir: se os deuses ao quem os pais de vocês serviram do outro lado de Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa já fizemos nossa escolha, nós serviremos ao Senhor. Agora, do que é que Josué está falando? Josué fala de 3 tipos de ídolos: os deuses do Eufrates, do outro lado do Eufrates, os deuses do Egito, os deuses dos amorreus, ou da terra de Canaã. Da terra de Canaã é o lugar onde eles haviam acabado de entrar. O do Egito é de onde seus pais tinham saído. O que são os deuses do outro lado de Eufrates? São os ídolos da família de Abraão. Eles ainda eram parte da história. Gerações e gerações de pessoas ouvindo o plano e o propósito de Deus e que nunca se desligaram de determinadas coisas. Nesse momento Deus diz para Jacó: quer sair da miséria que você está? Quer ver o meu propósito se cumprir? Tem que ter santificação. Tem que ter comprometimento sério e profundo. Senão a coisa não anda. Senão não vai passar de nível. Eu e você precisamos entender que muitas das tragédias vividas na família de Jacó não é porque Deus o determinou. Muitas delas foram portas abertas para o reino das trevas, por meio de brechas e ilegalidades dadas. A Bíblia diz que a própria Raquel, a amada de Jacó, quando sai da casa de Labão, furta os ídolos do seu pai. E quando ele vem atrás e denuncia, Jacó indignado diz: aquele com quem tiver os seus deuses, seus ídolos, morra. Ele procura no encontro. E Raquel os escondeu bem. Mas aquela palavra acaba pesando. Ela é a primeira do grupo a falecer, de forma prematura. Muitas vezes nós estamos atribuindo a Deus a culpa de coisas que são legalidades que nós temos dado ao reino das trevas, por falta de um comprometimento com Ele. E a partir do comprometimento que Deus lutará em nosso favor, não com a falta dele. Quem está entendendo, diga amém. Então ele diz: joguem fora os deuses estranhos que é no meio de vocês, purifiquem-se, troquem de roupa. Verso 3, vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à Luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele, e edificou ali um altar, e aquele lugar deu o nome de El Betel, no hebraico significa Deus da casa de Deus, porque ali Deus havia se revelado a ele quando ele estava fugindo do seu irmão. O que é que nós aprendemos na segunda revelação que Jacó tem? Aqui nós não temos a manifestação clara de uma aparição de Deus, a não ser o chamado para ir a Betel, mas a compreensão das coisas que se desenrolam, evidentemente, deve ser interpretada como um entendimento que Deus está comunicando, quase como quem diz: não adianta ter aquela primeira parte da revelação sem ter essa outra. Na segunda, a primeira coisa que Deus faz é: não faz o menor sentido você entender que eu tenho uma casa e não edificar um altar. Então preste atenção. Pedro, em 1 de Pedro 2,5, diz: nós estamos sendo edificados casa espiritual. Qual é o propósito da casa? A fim de ser um sacerdócio santo. Onde tem casa, tem sacerdócio. Qual o propósito de ter sacerdócio? A fim de que ofereçamos sacrifícios espirituais. Onde tem sacerdócio, tem serviço. O conceito de uma casa, destituído do conceito de serviço, é completamente nulo, é incompleto, é sem propósito. Eu e você não podemos querer um lugar onde a presença de Deus se manifesta para nos servir. A presença de Deus se manifesta para nos capacitar a servi-lo.
E se nós não tivermos a perspectiva certa e o coração disposto a servir, nós vamos estagnar a manifestação que poderia estar acontecendo na minha e na sua vida. Ou ela vai estar lá e nós, como Jacó, vamos dizer antes, ele estava aqui, eu não sabia, eu não percebi, eu não conectei. Nós precisamos entender o chamado de Deus para uma visão de sacerdócio. Todo